Noivamos! Que rufem os tambores que a gente vai contar um pouco mais sobre essa história, sobre os últimos dias, sobre as diversas mudanças que aconteceram na nossa vida nesses últimos dias, porque realmente teve bastante coisa. E a gente vai contar um pouco mais sobre todas essas histórias, assim, num resumo no vídeo de hoje. Pra você que não nos conhece, muito prazer, eu sou a Carla. Eu sou o Luiz. E nós somos noivos agora, oficialmente. E nós somos um casal, agora noivos, que nesse canal a gente procura trazer muitos assuntos sobre relacionamento, expansão da consciência, buscando te ajudar a evoluir, melhorar o seu relacionamento, buscar uma relação que te ajude de fato a evoluir, a transcender e, claro, você conquistar as coisas que você deseja, aquela vida que você deseja viver junto com alguém que proporcione essa vida que você tanto busca. Então, se você gosta, né, desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, já deixa um like no vídeo, que a gente vai estar trazendo novos conteúdos totalmente ligados a relacionamentos. Bom, então nesses últimos dias a gente acabou até ficando um pouco mais sumido daqui. Você deve ter percebido, se você está acompanhando os vídeos aqui no canal, que na semana passada houve ali uma mudança, não teve 3 vídeos na semana como normalmente a gente está trazendo, mas enfim, foi porque teve muita mudança mesmo. Como vocês podem ver, a gente está num cenário novo também, inclusive esse é o nosso novo cenário, que agora vocês vão ver bastante por aqui, porque a gente mudou de casa. Essa foi uma das mudanças dos últimos dias. Fora isso, a gente tinha uma viagem, na verdade, tinha uma viagem surpresa, porque meu amor tinha preparado uma viagem surpresa que eu fiquei sabendo ali próximo dos dias dessa viagem e não parou por aí, não era só a viagem, tinha mais surpresas dentro dessa viagem. E dentro dessa viagem, a gente busquei trazer algo que já deveria ter sido feito há muito tempo. Porém, a gente sempre está buscando essa expansão de consciência, mas principalmente a questão da espiritualidade. Então a gente sempre está buscando aumentar o nível de espiritualidade. E aí lembrando que não tem nada a ver com religião, a gente está falando de espiritualização, ou seja, aumentar os níveis de contato espiritual de você com o divino. Então você vai usar a religião para chegar em algum nível de espiritualidade. Mas a espiritualidade em si não tem nada a ver com religião. E nesses últimos anos, né, a gente vem trabalhando muito isso e vem chegando, conforme a gente está entrando também em mais contato com isso, para mim veio vindo muito forte essa questão da espiritualidade. E também vem chegando informações ligadas à nossa intuição, como se fosse uma fala, né? Ou seja, olha, talvez a gente possa fazer isso aqui seria interessante, isso aqui a gente já deveria ter feito, isso aqui você precisa olhar de certa forma, isso aqui você precisa melhorar, e aí você começa a olhar para aquilo de uma forma diferente do que você olhava antes, quando você não tá nem aí para a espiritualidade. E isso também te cobra movimentos, isso cobra comportamentos, e o noivado veio algo muito forte nesse sentido de, entre aspas, cobrança, né? Ou seja, esse nível era preciso que a gente passasse. E aí, obviamente, na semana passada a gente efetivou, sendo que eu já vinha elaborando isso há um tempo, né? Há uns meses. Há uns meses aí. Mais de 6 meses, pelo que você me falou, né? Mais de 6 meses, né? Para organizar a viagem, porque era surpresa, então eu tinha que fazer tudo sozinho, elaborar tudo sozinho, ligar, pagar, enfim, ter todo um... Né? E para pessoas que não estão acostumadas, como eu, a fazer tudo sozinho, porque geralmente é a Carla que faz essa gestão das nossas viagens, do pagamento, estadia, então foi difícil. Confesso que foi difícil porque eu também não tinha essa familiaridade em fazer. Porém, deu tudo certo, apesar dos perrengues, deu tudo certo, né? Porque toda viagem tem uma imprevista, mas deu tudo certo. E na semana passada a gente foi, né? Então aí para que fosse feito o pedido, ela não sabia de nada, então foi todo um processo. A gente vai estar colocando alguns trechos aí de como ocorreu para vocês terem uma noção de como foi o pedido. Foi bem legal, assim, foi bem satisfatório para mim, eu imagino que também para ela, pelo que ela me falou, mas esse era um dos pontos que mais nos chamou a atenção, principalmente para mim, porque veio muito forte essa questão de que
esse degrau era preciso que a gente passasse, que a gente subisse, que a gente se elevasse nesse degrau para que a gente possa continuar subindo juntos na nossa caminhada. Bom, então além da viagem surpresa também existia esse pedido de casamento, que eu não sabia. Então a gente chegou lá, era num chalé na montanha, na Serra Catarinense, e aí eu fui pedida em casamento. Então, olha só, eu ganhei um anel de noivado. Vocês não vão conseguir ver, eu acho. Vamos ver se vai focar aqui. Não sei se vai focar, mas enfim, estamos noivos. E foi uma surpresa muito legal, foi assim, algo, pra mim foi uma experiência inesquecível. Então, vou deixar aqui algumas fotos pra vocês verem. A gente até tinha a ideia de fazer esse vídeo, de gravar lá naquele chalezinho mesmo, porque tinha uma vista incrível, era um ambiente completamente incrível, mas acabou que eu também tinha me programado pra fazer algumas coisas, edições, levei notebook pra trabalhar lá e cheguei lá e percebi que não deveria fazer nada, deveria só ficar ali curtindo aqueles dias, aqueles momentos, porque era a melhor coisa que eu poderia fazer e realmente foi a melhor coisa que eu poderia ter feito, porque além disso também quem é mais próximo da gente sabe que a gente gosta muito de viajar. Então a gente sempre procura viajar, sair desses nossos momentos, porque é algo que a gente considera muito válido e muito enriquecedor para a nossa vida e para a nossa relação. Só que nos últimos 2 anos a gente acabou abdicando disso por a gente estar priorizando outros fatores. Então a gente faz investimento bastante alto em conhecimento, em equipamentos, em estrutura para o nosso trabalho e tudo mais. Então a gente acabou investindo muito nisso, focando muito nessa área e a gente acabou deixando de lado as viagens. Então até por isso foi um momento também pra gente descansar bastante, pra gente deixar tudo de lado mesmo e aproveitar, curtir esse nosso momento, que foi muito especial, foi muito bacana mesmo. Então, na nossa trajetória, eu acho que, como até o Luiz já falou, precisava existir esse próximo passo, né? Porque você pode até começar algo errado, digamos assim. Você pode começar algo não seguindo os princípios, não tendo exatamente a clareza de como você vai fazer, do que precisa ser feito, mas é uma escolha se você vai continuar errado ou se você vai mudar, ou se você vai querer fazer certo daqui pra frente. E foi essa escolha que a gente tomou. A gente tá aqui pra compartilhar um pouco da nossa experiência, da nossa história, né? E a gente não tá aqui pra dizer que a gente faz tudo certo, até porque a gente sabe que não, mas o mais importante, pelo menos pela nossa percepção, é a gente entender qual seria o certo, qual não seria e tentar levar a nossa vida, seguir cada vez mais dentro desses princípios que a gente acredita que é o mais válido, né, pra gente estar seguindo. E uma coisa que é importante também trazer é que a gente também é novo nessa questão da espiritualidade. Então a gente já teve os nossos pontos, os nossos momentos de trevas, né, e aí a gente precisou buscar a luz de um jeito dolorido, digamos assim, né? Então a gente está ainda transcendendo esses processos e o noivado, né, foi um passo muito importante, bastante grande em relação a essa busca pela luz no nosso relacionamento, não só no nosso relacionamento, mas enquanto individual também. Então a gente está buscando cada vez mais. Porém, como a gente ainda é muito novo, a gente também passou por muito tempo, então a gente tem aí um tempo namorando, morando juntos e de uma forma que muita gente faz e acredita ser normal, né? Quando a gente não entende a palavra, os ensinamentos, quando você não vive a partir dos princípios. Só que isso é viver a partir do que você acha certo, né? E, na verdade, existe a palavra exatamente para isso, né? Ou seja, para você não viver a partir do que você acredita ser certo. Existe todo um manual de como ter uma vida boa e próspera e a partir disso, a partir do que você se alinha com esses princípios, com essas virtudes, aí você começa a colher resultados de uma vida próspera, mas alinhado com princípios. E não era isso que a gente estava fazendo, né? Então a gente precisava desse passo para voltar aos trilhos, né? Porque a gente estava andando por onde a gente queria. E aí as coisas realmente elas ficam mais difíceis, porque a gente não sabe qual é o melhor, né? O que é melhor pra gente. Então existe todo esse manual que você precisa seguir
Porque ele foi feito exatamente para ser seguido, como todo manual, né? Você precisa ler as instruções desse manual para que aí você tenha um melhor funcionamento da vida. E a gente não estava fazendo isso. Então não faz muito tempo que a gente começou a ler seguidamente esse manual e obviamente você precisa viver a partir das instruções desse manual, que no caso aqui eu estou falando da palavra, né, da Bíblia, e a partir disso, aplicado, aí você percebeu que como isso reverbera, né, na sua vida. E é isso que a gente está iniciando a fazer agora nesse momento. A gente já está, né, num processo aí de evolução, mas ainda é início, né? Então a gente está reformulando todo esse processo para buscar essa vida que a gente deseja viver em casal. É a mesma coisa do que quando a gente compra um móvel, né, pela internet. E aí a gente acha que sabe fazer. E aí a gente nem olha o manual para fazer a montagem desse móvel. E aí, quando a gente está quase finalizando ele, a gente percebe que estava todo errado. E a gente precisa desmontar tudo de novo e aí recorrer ao manual de instruções e ver como que precisava ser feito, começar tudo de novo. Basicamente, é assim que a gente estava seguindo a nossa vida e é assim que a gente está fazendo de novo. A gente está começando de novo, não que a gente esteja começando de novo do zero, porque a gente já tem uma bagagem, a gente já tem uma experiência e tudo mais. Mas agora a gente está seguindo o manual de quem criou tudo isso, de quem criou eu, de quem criou, né, a gente, enfim. Então é claro que agora essa construção é muito mais sólida, é claro que essa construção agora ela é muito mais assertiva, muito mais correta, muito mais coerente. Então, para exemplificar, né, porque a gente sabe que muitas vezes a gente não quer seguir o manual, a gente não quer seguir as instruções do fabricante e isso vai dar problema porque quem criou a peça original é quem sabe como deve ser montado, é quem sabe como deve ser feito, o que deve ser feito, o que deve ser seguido, o que não deve. E aí muitas vezes a gente tenta burlar esse sistema e é claro que não vai dar certo. Então a gente veio numa caminhada muito intensa de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, né, de busca de mudar a mentalidade, mudar diversos aspectos, mas chegou no momento que realmente a gente percebeu que tinha algo que faltava, que as peças estavam muito soltas, simplesmente, né, no lado da ciência, do conhecimento, da razão. E aí que a gente se deu conta que era justamente essas peças da espiritualidade que estavam faltando. E faz muito sentido a gente falar disso, porque uma vez que a gente conseguiu perceber o que é que estava faltando e a gente trouxe isso para a nossa vida, por mais que, como o Luiz falou, não faz tanto tempo assim que a gente está nesse caminho, na verdade já faz, deve fazer um ano mais ou menos, que a gente entendeu a necessidade, né, amor? Que a gente entendeu que tem alguma coisa faltando e a gente precisa, e é isso aqui que tá faltando. Mas aí, que realmente a gente intensificou mais essa questão faz 6 meses. E que a gente tá, por exemplo, participando, né, congregando em uma igreja uns 3 meses? Acredito que uns 3 meses. Então, definitivamente, esse mundo, ele é bastante novo, quando a gente fala de ter uma intensidade, de ter uma participação, né? Porque a gente passou, né, por diversos processos, inclusive a gente mudou até a nossa religião, né? A gente não está participando da mesma igreja que a gente nasceu, cresceu, foi batizado e tudo mais, mas isso é mais por uma questão de a gente ter uma interpretação do que fazia mais sentido pra gente, do que a gente estava buscando, do que a gente já tinha aprendido e tudo mais. Mas isso também não é importante, porque o mais relevante é você ter essa conexão, ter essa proximidade e participar de alguma coisa que faça sentido e que te direcione para o bom caminho. Então, fazer essa construção, mudando mentalidade, melhorando como pessoa e também buscando a espiritualidade, foi o que desbloqueou, foi o que permitiu que a gente vivesse coisas tão incríveis nesses 6 meses, 7 meses, né, de 2024. Porque ano passado foi um ano bastante difícil, eu acho que foi um dos anos mais difíceis da nossa vida, onde a gente passou por provações no nosso relacionamento, das quais a gente nunca tinha passado e que a gente precisava ver se a gente ia conseguir passar por aquilo ou não, se a gente ia arrebentar ou se a gente ia se fortalecer. Então a gente foi provado no ano passado e nesse ano a gente está colhendo os resultados, os benefícios dessa provação que a gente viveu no ano passado, e isso a gente só entende muitas vezes esses sinais, essas provações um tempo depois, né? Então isso ficou muito claro pra gente. E em tudo isso também entra a questão do amadurecimento enquanto casal. A gente vai tendo noção do papel de cada um dentro dessa relação, enquanto você vive de uma forma, né, liberal e automatizada,
a gente não tem a noção desses papéis e muitas das vezes eles podem ser trocados ou inexistentes, ou seja, o papel de alguém está faltando, né? E aí isso começa a implicar no casal, né? Nos resultados, nas relações, na comunicação, enfim, tudo. E como você ou nós não buscávamos, a gente não tinha ideia do porquê que aquilo ali estava agindo na nossa vida. E aí, se a gente não sabe o porquê, a gente nunca vai saber como agir ou o que fazer para melhorar aquilo ali. Então é como um efeito bola de neve mesmo. Então aquilo ali, como a gente não sabe do que está falando, aquilo ali aumenta cada vez mais até chegar num ponto que fica insuportável e a gente quer desistir, a gente quer sair, eu não quero mais isso. Ou a gente começa a ter comportamentos de esquiva, né, ou possivelmente de traição. Então é importante que a gente busque esses movimentos, porque aí cada vez mais isso se torna um amadurecimento próprio, ou seja, eu enquanto homem e dela enquanto mulher, e enquanto casal isso também vai se encaixando de forma mais harmônica, e a partir disso os resultados também começam a melhorar, né? Muitas coisas começam a melhorar porque ambos estão buscando e a gente consegue perceber a melhora em cada movimento. Só que esse amadurecimento ele nos cobra uma busca por esse amadurecimento, senão a gente simplesmente mantém as relações que a gente tinha lá, quando namorava, quando ficava com pessoas, e a gente só vai repetindo esses padrões. E a gente não entende o porquê que está dando errado, ou aonde que está dando errado. E é importante a gente entender que dentro de um relacionamento, a mulher precisa estar no lugar dela e o homem precisa estar no lugar dele. Isso foi uma das coisas que, particularmente, eu demorei muito para entender, foi uma das coisas mais difíceis para mim entender. Porque se você não organiza isso, por mais que pareça uma coisa óbvia, muitas vezes os papéis vão estar distorcidos e isso vai gerar impacto, isso vai gerar um desequilíbrio dentro do relacionamento. Então, quando a gente traz essa questão da espiritualidade, ela está relacionada com a nossa essência, porque a nossa essência, ela é divina. Então, a essência da mulher, ela é feminina, ela é do cuidado, do zelo, dessa energia mais feminina. E o masculino, a essência do homem é masculina, é de proteção, é de prover, é de segurança, né? Então é realmente o homem da casa, mas é muito comum a gente ver essa inversão de papéis. Inclusive, acho que a gente pode trazer um vídeo sobre isso que é bem válido, né, amor? Que a gente passou, que também é uma das coisas que junto com a espiritualidade, por último, a gente veio encaixando no nosso relacionamento e que desbloqueou muitos resultados incríveis para a nossa relação. E se você quer um vídeo sobre isso, comenta aqui embaixo que a gente vai ter muito carinho em fazer, porque realmente foi algo que contribui demais para a nossa jornada. E se você não entende sobre isso, se você não está disposta a ocupar o seu lugar, para que o seu marido possa ocupar o lugar dele, para que o seu parceiro possa estar no lugar dele, vocês vão estar sempre competindo e brigando entre si e as coisas não vão fluir. Uma vez que a gente entendeu isso e a gente conseguiu se colocar, claro que não é tão simples e tão rápido assim, né, mas resumindo, que a gente conseguiu entender, a gente conseguiu ir equilibrando essas energias, a gente conseguiu, eu pelo menos consegui perceber uma vida, uma relação, tudo muito mais leve, tudo muito mais fluido, com as coisas conseguindo ter ali a sua ordem natural, porque definitivamente é como se a gente deixasse as coisas acontecessem da forma como elas devem acontecer, elas fluírem naturalmente, e isso com certeza vai ser muito melhor, porque você não vai precisar estar ali forçando, empurrando, fazendo com que aquilo dê certo na base da força, na base de você estar ali tentando fazer aquilo, sabe? Você simplesmente vai deixar a vida acontecer e ela vai ficar muito mais leve. Pelo menos pra mim foi essa a sensação que eu tive. E eu trago isso porque eu me sinto responsável, de certa forma, por todos esses acontecimentos. Então, o noivado, a viagem, esse ano foi um dos melhores anos da minha vida até então. Isso que a gente tá só começando agosto, né? Ainda tem mais algumas vezes até o final do ano. Mas por quê? Quando eu consegui trabalhar e entender que eu tenho o meu lugar e ele é muito importante dentro do relacionamento e ele não é um lugar de masculinidade, não é um lugar de competição, de controle, aí também o Luiz conseguiu ocupar o lugar dele, que é o lugar da energia masculina, e as coisas começaram a acontecer. Então eu permiti, eu abri um espaço para que ele pudesse, por exemplo, organizar uma viagem surpresa para mim, para que ele pudesse, por exemplo, me pedir em casamento sem eu saber de nada que estava acontecendo, sem eu estar ali controlando tudo. Enfim, ele conseguiu me surpreender com uma surpresa incrível e inesquecível, que com certeza, alguns anos atrás, isso não aconteceria.
Isso não ia acontecer por diversos fatores, né? Não só por conta da espiritualidade, não só por conta da mentalidade, mas por essa questão das energias, enfim, por a gente estar todo desorganizado em alguns aspectos e a gente não está ocupando os nossos papéis, não está ali no devido lugar. Então, essa mudança, né, individual e esse crescimento em casal tem responsabilidade de ambas as partes, para que tudo isso tenha acontecido, para que a gente pudesse viver essas experiências que a gente viveu, que com certeza são incríveis e que todos os casais deveriam experimentar, passar por isso, porque realmente é muito bom. Então é isso, a gente queria apenas contar, né, essa novidade para vocês e trazer um pouquinho da importância, né, do pedido, de você preparar algo importante para quem você ama, de você ter essa disposição de ir buscar, de ir organizar, de tirar o teu tempo para mostrar o quanto essa pessoa é importante para sua vida e o quanto isso vai ser positivo, né, na sua relação. Então, se esse vídeo tocou, né, ou te ajudou em algum ponto aí, já deixa um like, se inscreve no canal que a gente vai estar trazendo novos vídeos totalmente relacionados a casais e relacionamentos, né, entre outros assuntos. Inclusive, também seria bem bacana se você deixasse aqui nos comentários qual a sua principal dificuldade no seu relacionamento. Talvez a gente já tenha passado por isso, até porque a gente já passou por muita coisa e a gente possa elaborar um vídeo específico sobre isso para tentar te ajudar nessa questão. Muito obrigada por ter assistido até aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo um pouquinho diferente e até a próxima! Até mais! Porque agora nós somos noivos.